E aí pessoal, tô de volta aqui no Química Acontece e hoje eu vou dar uma videodica para vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de abrir um espaço para agradecer você que curtiu e compartilhou a nossa página no Facebook e assistiu o nosso canal do YouTube. Nós atingimos números que nem eu acreditei para o nosso primeiro vídeo. E hoje eu vou dar uma dica de tabela periódica, na verdade de como localizar facilmente na tabela periódica. Se liga na missão! Então, pessoal, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, tabela periódica, que todos vocês já conhecem certamente. E essa tabela ela é um pouco diferente porque ela não tem os elementos, mas ela tem em si os subníveis mais energéticos de cada elemento. E aí eu gostaria de evidenciar para vocês as subdivisões que a gente tem aqui. Então, olha só, eu tenho basicamente 18 famílias, grupos, ou às vezes pode aparecer com o nome de colunas, e eu tenho basicamente 7 períodos, se vocês observarem aqui. Então eu tenho o vertical, que seriam os grupos ou as famílias, e eu tenho o horizontal, que seria basicamente os nossos períodos. E aí, a minha dica para vocês hoje é como localizar facilmente na tabela. E aí eu gostaria de colocar aqui um desenhozinho para vocês rapidamente. Eu vou mudar aqui a imagem e a gente consegue desenhar aqui para vocês. Então observem o meu desenho, que é esse o desenho que normalmente eu peço que meus alunos gravem, para que a gente consiga ter uma boa noção de localização na tabela. Então, aqui no meu desenho, lindo demais, vocês conseguem observar o seguinte. Eu tenho, basicamente, o grupo 1, que é a família 1, a família 2, a família 3, e eu vou até mais ou menos a família 12. Aqui eu tenho a família 13, e eu vou até a família 18. E aqui embaixo, no caso, esses caras pertencem à família 3, que são a série dos lantanídeos e actinídeos. Então eu vou dividir para vocês aqui a tabela, num pontilhado aqui. Aqui nós temos o subnível S, o subnível P se localiza aqui, o subnível D aqui e o subnível F aqui embaixo. Lembrando que esses caras estão localizados bem aqui na tabela periódica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Professor, mas como é que eu vou localizar facilmente na tabela? Observa só, vou colocar, por exemplo, o elemento sódio, número atômico 11. Vou fazer a distribuição eletrônica para vocês, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1 a gente chama de subnível mais energético. Então, vou colocar aqui o cloro, número atômico 17, para a gente fazer uma comparação. Olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Primeira dica do professor. Aqui, o nosso subnível mais energético é o 3p5. Cuidado com esse subnível mais energético, porque algumas questões gostam de perguntar o seguinte: qual é a camada de valência? Camada de valência é a camada 3, que é exatamente a camada que vai conter o subnível 3s2 e o subnível 3p5. Então, cuidado quando perguntarem sobre camada de valência. E uma outra coisa importante, camada de valência não é a última camada, e sim a camada mais externa, porque o átomo ele possui infinitas camadas. Então tem que observar também esse detalhe. Então, na camada de valência do cloro, nós temos o subnível 3s2 e o subnível 3p5. Portanto, nós temos 7 elétrons na camada de valência. No sódio, nós temos como subnível mais energético o 3s1, que está na camada de valência, camada 3. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que a gente localiza facilmente. Observe que o período ele é representado pela camada de valência. Então, o período é igual à camada de valência. E aí eu acabei de explicar para vocês que a camada de valência ela é representada pelo maior número principal. Então, olha só. Nós vemos aqui no sódio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, 3 seria o maior número no sódio. O período é representado pelo número 3. Já no cloro, o período também é representado pelo número 3. Então, a gente observa que no cloro, o período vai ser representado por 3 também. Vou colocar aqui para vocês o ferro, por exemplo.
número atômico 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 10, 26. Então, fechei aqui a nossa distribuição com o ferro com os seus elétrons distribuídos corretamente. E aí, se vocês observarem, olha só o detalhe importante. 1, 2, 2, 3, 3, 4. A gente já consegue localizar aqui o maior número principal. Portanto, no ferro, o período é representado pelo número 4 e não pelo número 3, como a gente viu acontecer no cloro e no sódio. E aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o período ele sempre vai ser representado pela camada de valência. A camada de valência no sódio é 3, no cloro é 3 e no ferro é 4. Professor, mas como eu faço para localizar a família? A família, você vai fazer o seguinte. Família, a gente vai utilizar o subnível mais energético. Qual é o subnível mais energético? Ele é sempre o último de uma distribuição não organizada. Então, nas minhas distribuições aqui, todas elas estão não organizadas. Professor, o que seria uma distribuição organizada? Às vezes, algumas pessoas ensinam você, por exemplo, a colocar aqui no ferro 3p6, 3d6, 4s2. Tá? Isso já foi até deixado para trás, hoje nem se trabalha mais. Então, a minha distribuição não organizada aqui, por exemplo, no ferro, termina em 3d6, o meu sódio termina em 3s1, o meu cloro termina em 3p5. E aí, se vocês observarem, o que a gente vai ter aqui? Toda vez que o elemento terminar em S, o número que eu tiver em cima da distribuição ali representa a sua família. Então, olha só, o S, ou o S vai ser família 1, porque ou vai ser S1, ou o S vai ser família 2, porque vai ser S2. Portanto, o S sempre vai se localizar nesse local aqui da tabela, tá? Da tabela que eu desenhei aqui para vocês, vocês observarem. Então, família 1, família 2. Toda vez que eu tiver um elemento que termina no subnível mais energético S, eu vou ter ele localizado nessa região da tabela, certo? Observa que o D, que está aqui do lado, ele vai estar aqui na sequência. Então, toda vez que o elemento termina em D, eu tenho um Nzinho aqui embaixo. Só que esse N ele deve ser somado mais 2. Professor, mas por que eu vou somar mais 2? Vamos aqui na minha tabela. Se vocês observarem aqui na minha tabela, vou pegar aqui uma coisinha diferente, eu deixei aqui basicamente duas famílias para trás, que foi a família 1 e a família 2. Portanto, eu começo da família 3. Então, como eu deixei duas famílias para trás, eu somo mais 2, tá? E aí eu tenho a sequência. E o D, ele vai no máximo até D10. Então, se eu pegar um elemento que termina em D10, quando eu somar mais 2, ele vai ser da família 12, certo? Então, o nosso ferro aqui, a família dele é a família 6 mais 2, família 8, tá? É a família do ferro que vai estar localizado aqui. Então, período 4, família 8, certo? O sódio, que a gente já falou dele, período 3, e a família, como terminou em S, família 1. Chamado família dos metais alcalinos. Já o cloro, que é da família 17, se vocês observarem, pela mesma regrinha que a gente fez, olha só, quantas famílias que a gente deixou para trás ali? Botar o Pzinho aqui, PN, N mais um número aqui. Então eu tenho aqui, professor, eu tenho 12. Eu deixei 12 famílias para trás no nosso desenho aqui. Se vocês observarem, N mais 12 vai dar exatamente os elementos que se finalizam no subnível P. Então, N mais 12 daria exatamente isso. Então, o cloro, ele pertence ao período 3 e a família dele seria 12 mais 5. Então, a família é a família 17, que é a família dos halogênios. Aí você pode se perguntar, professor, mas faltou o F. O F é uma sequência de elementos diferentes e a gente vai ter o seguinte, família 3. Toda vez que os elementos tiverem subnível F, nós temos basicamente a família 3, tá? Então, esses caras estão localizados aqui, ó. Aqui nós temos a série dos lantanídeos e aqui nós temos a série dos actinídeos. Eles pertencem obrigatoriamente à família 3. Aí você se pergunta, professor,
Mas existe alguma exceção para essa regra? Existe. Vou colocar para vocês verem que é bem mais fácil do que o que a gente vê habitualmente aí das exceções na química, tá? Então, olha só, a primeira é o hidrogênio, que tem número atômico 1. Então, a distribuição eletrônica dele seria 1s1. 1s1 seria, no caso do nosso macetezinho aqui, ocuparia a família 1, família dos metais alcalinos. Errado, porque o hidrogênio ele é um cara sem família. O outro cara é o hélio, que é um gás nobre e ele tem número atômico 2. Distribuição eletrônica 1s2. Portanto, ele pertenceria, no caso aqui, à família dos metais alcalinos terrosos. Só que, nesse caso, o hélio ele tem configuração de gás nobre, tá? E ele pertence aos gases nobres. Ele tem um subnível, que é 1s2, que pertence à camada K, e aí nós temos a camada K completa com 2 elétrons. Os outros dois caras que eu queria lembrar para vocês é o lutércio, que é o elemento de símbolo Lu, e o laurêncio, o R, dupla sertaneja, lutércio e laurêncio. O lutércio, ele tem número atômico 71 e o laurêncio 103. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica do lutércio e do laurêncio, vocês vão ver que eles vão encerrar no subnível D1 e no subnível D1. Um vai se encerrar no subnível 6D1 e o outro vai se encerrar no subnível 7D1. A gente vai conseguir localizar o período e a família. É claro que o período ele é localizado pela camada de valência. Vai coincidir nesse caso aqui, tá? Então a gente vai ter período 6, família 3. Professor, por que é 3? Porque o lutércio e o laurêncio eles estão localizados bem aqui na nossa tabela. D1 e D1. O que eu quero dizer isso para vocês? Estão vendo esses dois elementos que ficam aqui no meio? São o lutércio e o laurêncio. É como se a nossa tabela periódica fosse mais ou menos assim. Só para dar uma ideia do que eu estou falando para vocês sobre isso aqui. Olha só, se fosse dessa forma aqui, ó, a gente teria a nossa tabela desse jeito, com os metais de transição dentro da tabela. Na verdade, eles estão. E o lutércio e o laurêncio estariam aqui, ocupando exatamente a parte D que a gente tem. Aqui seria a parte P, aqui seria a parte F e aqui seria a parte S. Então, o D1 que a gente vai ter é o início da parte D. Então, eu tenho exatamente o lutércio no período 6 na família 3 e eu tenho o laurêncio no período 7 e na família também 3. Então, fica aí a nossa dica para localização na tabela periódica. Observem bem, o período ele é determinado pela camada de valência, ou seja, o maior número da nossa distribuição. E a família é determinado pelo subnível mais energético, que seria o último da nossa distribuição. E aí eu tenho o seguinte, se o bebezinho que a gente está distribuindo terminar em S, o número que eu tiver em cima ou vai ser 1 ou vai ser 2, família 1 ou família 2. Se ele terminar em D, observem no nosso desenho aqui, que a gente vai ter exatamente no meio da tabela, deixando duas famílias para trás. Então, eu vou somar o número que eu tiver em cima mais 2, certo? Então, fica N mais 2. Se eu tiver o P, a gente vai ter o N lá em cima mais 12. Professor, mas por que é 12? Porque a gente deixou 12 famílias para trás. E a gente também consegue perceber isso. E os caras que são da família F, no caso da família 3, obrigatoriamente terminam com o subnível F, tá? E cuidado com as exceções que eu falei para vocês. Então, galera, essa foi a minha primeira videodica para vocês. Se você gostou da dica de tabela periódica e como localizar, dá um like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, já tem um vídeo no ar, que é um vídeo que conta a minha história e como Química Acontece começou. Dá lá uma assistidazinha no nosso vídeo e aguarde os próximos vídeos. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, dá lá um curtir, um compartilhar. Vem comigo no Química Acontece.